Olá, amigos, seguidores e ouvintes da Rádio Estúdio 3. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Arceu Vinho. Hoje nós falaremos de brancos espumantes e eu tenho uma convidada muito especial, que é a grande apreciadora da casa dos vinhos brancos espumantes. Cris, minha esposa, companheira de enogastronomia, de enocultura, de enoturismo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bem, hoje pode ser que meu trabalho seja facilitado, né? A Cris vai abrilhantar aí o nosso episódio. Obrigada. Nossa. Vamos começar o papo pelos vinhos brancos, Cris? Rapidamente, né? Nosso canal é de histórias, curiosidades e dicas. O vinho branco é um pouco mais jovem que o vinho tinto, ele tem uns 2.000 anos a menos por aí. E era considerado uma bebida extremamente elitizada, apareceu no Egito, depois na Grécia, em Roma e durante alguns milênios ele era uma bebida mais cobiçada porque ela era mais adocicada e a matéria-prima para causar essa sensação, né, da doçura era escassa e também muito cara no mundo. Então o vinho branco era uma bebida só consumida pelas elites, né, pela nobreza dessas civilizações. Eu vou começar fazendo uma pergunta, Cris. É verdade que é possível fazer vinho branco de uva tinta? É verdade. E esse que tu tá segurando aqui, que é um Pinot Grigio, né? Ali certinho de longe aqui. Ele, particularmente, ele não é uma uva branca. Ele é uma uva mais acinzentado, rosado, porque as vinhas para termos o Pinot Grigio foram misturadas. Uma Pinot Noir, que é tinta, e uma Pinot Meunier. Mas como é que é possível, então, vinho branco de uma uva tinta? Eu não entendo como é que é esse processo. O viticultor, no processo, ele separa a casca do fruto. No primeiro mosto, na primeira... eles separam, eles simplesmente fazem uma seleção e separam. Então, tem diversos vinhos que as uvas em si não são... Entendi, quer dizer, então é o contato da casca da uva que vai transformar o vinho tinto em branco. Aliás, essa vinha aqui deu muito certo, né? Essa vinha como é que é o nome desse? Pinot Grigio. Pinot Grigio. Eu vou pra Itália com a Cris sem nenhum problema e sem medo de ser feliz, porque ela não só parla italiano, como esse gestual todo que eu não entendo direito. Nunca vi alguém fazer mais amizades do que ela em tão pouco tempo quando a gente esteve na Itália. Deve ser o sangue dos italianos provavelmente, da família. Então aqui a gente tem um Pinot Grigio, né? E é uma uva, como a Cris falou, um pouco mais acinzentada, mas como não teve o contato com a casca, ele ficou Tem uma outra uva também legal, essa aqui é um pouco mais acinzentada, tem uma que é mais prateada. Como é que é o nome dessa uva mesmo, Cris? Isso aqui é teste de conversa. De vocabulário. Eu não vou usar pronunciar. Esse aqui é uma Gewürztraminer. É alemã, não é a minha praia. Não sei falar alemão. É uma uva um pouco mais prateada, né? Mas também serve para fazer vinho branco. Mas assim, os mais comuns de nós encontrarmos aqui no nosso mercado são quais são as uvas assim mais comuns que a gente encontra? A Riesling, eu acho que tu não trouxeste nenhuma garrafa. Sauvignon Blanc. Aqui temos um Sauvignon Blanc. Temos um Sauvignon Blanc e temos também, o que mais? Uma Chardonnay, que eu adoro. Temos um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, uma Pinot Grigio e uma Gewürztraminer, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho mais. Acho que a gente aqui, a ideia é sempre buscar o comum, né? A Chardonnay. O que tu acha, Chardonnay? É uma uva pouco consumida ou... Não, ela é uma uva muito plantada hoje em dia, muito consumida. Eu acho que quase todos os países que produzem vinho plantam a Chardonnay. Acho que é um vinho sensacional, porque ele é um vinho muito gastronômico, né? Em geral, acompanha muito bem pratos de comida. Acho que, assim, agora no inverno, vamos dizer que... queijos e vinhos. As pessoas geralmente servem com vinho tinto. Tinto, geralmente com vinho tinto. Eu vou sugerir, sirva o queijo com os vinhos brancos, tipo um Chardonnay. Talvez quem não tome vinho branco comece a tomar e entender o valor que tem um bom Chardonnay com uma tábua de queijos. Verdade, eu gosto muito também. Com frutas, mais no verão, né? Sushi, olha, sushi. Dica, né? Sushi daí pode ser um vinho mais fresco, que pode ficar um pouquinho mais geladinho. O Sauvignon Blanc, eu acho que é mais... o Pinot Grigio que tu mostraste aí. Sim, são vinhos, assim, a gastronomia sempre
segue, falam que carnes brancas, eu combino com vinhos brancos, óbvio, mas hoje em dia tem tanta prova que tu pode fazer com vinho, como nós falamos agora, o Suti. Verdade, né? Esse aqui é um Chardonnay brasileiro da Casa Valduga, chama Leopoldina, é um belíssimo vinho, né? O custo dele não é tão baixo assim, mas me surpreendeu muito. Eu acho que é um dos melhores vinhos nacionais que eu já tomei branco, e ele já nos remete a uma segunda questão, né? O vinho, quanto mais velho, melhor? Essa é uma pergunta que as pessoas falam e se ouve constantemente. Tem um episódio que tu já ensinou ali, como você pode guardar, então, quais que podem ser guardados. Sim ou não, né? Os vinhos brancos, eles podem ser de guardas, a maioria deles são vinhos que devem ser consumidos jovens, porque tem um processo, né, de passagem por barrica que permite o amadurecimento, o envelhecimento. É um vinho sensacional, porque o vinho branco é envelhecido. Esse não tem barrica? Esse tem 10 meses de barrica. Esse é um vinho jovem, mas tem 10 meses de barrica. Eu lembro bem numa passagem que a gente teve pela Espanha, em Aro, nós encontramos um vinho safra 99, com 4 anos de barrica. Se eu não me engano, era da Tondônia, né? Sim. Lopes Heredia, Tondônia, eu acho que era isso, né? Acho que era do mesmo grupo. O mesmo grupo. E eu diria que aquele vinho, meu pai ganhou aquele vinho de presente. Verdade. Eu diria que aquele vinho era um branco com alma de tinta. Com alma de tinta. Era mesmo. Que saudade daquele vinho com alma de tinta. Saudade de viajar, né? Nós acabamos tomando todas as garrafas depois que descobrimos que ele era um vinho que hoje só tem colecionadores que tem aquele vinho, né? Mas a gente foi muito feliz com ele. Outra curiosidade para perceber, o Chardonnay tem essa garrafa neste formato, que é um formato chamado Borgonha. Geralmente é assim, eu não vi Chardonnay no outro tipo de garrafa. Vou pegar aqui um pouquinho menor. Menor. Sauvignon Blanc é uma garrafa estilo Bordeaux, já falei para vocês nos outros episódios, né? Então, estilo Borgonha, estilo Bordeaux. E outra curiosidade legal aqui da gente falar é sobre a forma de fechar a garrafa, né, Cris? O tapo, né? Conhecido como tapo. Isso aqui é um tapo de plástico, né? De PVC. Já está se usando com muito mais frequência do que antes. Eu confesso, eu tenho um certo preconceito, até porque eu amo as rolhas e gosto do ritual, então, né? Mas, assim, tá se usando cada vez mais e está se usando em vinhos jovens, em vinhos brancos, em pinots. Em vinhos tintos, né? Vinhos tintos. Vinhos tintos também, vinhos jovens, né? Tem bastante. Acho que isso deve diminuir um pouco o custo, porque as corticeiras hoje são de Portugal. Quase todas, né? Portugal, Rússia e Romênia, se eu não me engano. São os 3 locais que mais... Demoram séculos para poder tirar uma parte da corticeira. Eu confesso que não sei exatamente assim, o quanto que elas são renováveis ou não, né? Então eu não posso falar sobre isso, mas eu amo as rolhas. Essa é uma verdade, eu amo as rolhas. Né? Bom, outra coisa importante para a gente falar aqui é a temperatura de serviço. Né? Qual é a temperatura que deve ser consumido um vinho? Um vinho branco ele deve ser consumido entre 6 e 12 graus. Eu prefiro quanto mais próximo dos 6 graus, melhor. Né? Acima de 12, crime. Nunca. Acho que até estraga o vinho, né? Então, falando que pode guardar o vinho. Quem não tem adega aqui, tem esse controle, tá guardando sem adega em casa. Pode guardar onde? Olha, primeiro assim, a temperatura da geladeira é mais ou menos em torno de 6 ou 7 graus, né? Seria a parte inferior. Na parte de baixo seria a parte inferior. Tem algumas que tem um medidor na geladeira, assim, do lado de fora. Mas assim, eu sempre alerto, né, e converso com as pessoas que o vinho, ele é delicado, ele precisa ser tratado com parcimônia. A gente deve tentar ao máximo evitar... Organismo vivo. Um organismo vivo. Tentar ao máximo evitar de deixá-lo ele, assim... as variações de temperatura muito bruscas. Não guarda na cozinha. Tem fogão, tem forno, tem mais calor. Eu acho que não guarda na cozinha. Eu embaixo da escada, nas gavetas, nas cristaleiras, armário, assim, nos armários. Aqui pega a luz fechadinho. Eu diria, eu faço uma brincadeira até, esconde o vinho. Se você esconder o vinho, provavelmente você vai estar defendendo ele. Esconde de quem? De si mesmo? Não, de mim mesmo, às vezes, de alguns amigos. Não, brincadeira, nem de amigos inconvenientes. Claro que bons não. Mesmo. Amigo é sempre bem-vindo. Compartilhar o vinho, né? Mas cuida, então, não deixe ele a variações bruscas de temperatura e nem a luz solar, né? O sol também faz mal para o vinho, tá? Bom, já falamos do que? Temperatura de serviço, falamos de harmonização.
falamos se o vinho pode ser... nós começamos a falar se o vinho pode ser guardado ou não, né? Se o vinho tiver barrica, pode ser, sim, com o tempo de guarda. Olha o rótulo, né? Também no episódio falou como que lê o rótulo. Isso, geralmente a barrica, o tempo que ficou em madeira, tá na garrafa. O vinicultor tem esse cuidado de colocar, é um orgulho colocar, né, no rótulo e decifrar ali tem ou não, quanto tempo que ficou lá. Eu acho que tem que ler rótulo. Vai comprar vinho, vai investir no vinho, dá uma lidinha no rótulo. Lembra do episódio lá que você vai formando a sua memória, entendendo o que você gosta mais e tal. Por isso que é importante sempre ler bastante os rótulos, tá? Eu acho que dos vinhos brancos era isso, né? Porque a gente tem aqui hoje os espumantes são... Eu acho que as pessoas têm que dar uma chance para os vinhos brancos, porque elas têm que provar. Eu vejo muitos homens dizendo que não tomo vinho branco, só gosto de tinto. Começa a provar, né, para ver o valor que tem essa bebida, quanto que é legal. Às vezes, em dia de calor, por exemplo, vem primavera, agora os pratos são mais leves. A gente começa a provar. Isso aí. Dê uma chance aos brancos. Dá uma chance. Dê uma chance aos brancos. Então, vamos passar para os espumantes? Vamos passar para os espumantes. Então, vou te ajudar aqui. Quer dizer, já pegou um? Aqui já peguei. Aqui tem um champanhe. Aqui tem um espumante. Também muito bom. Tem mais o que aí, Cris? Da Vale dos Vinhedos. Temos um italiano, um Prosecco, que também é um espumante. E aqui a gente tem uma particularidade, esse aqui é da Cavalieri. Depois eu vou explicar por que ele está sem rótulo e por que ele tem essa tampa diferente. Legal. Deixa eu fazer a primeira pergunta, assim, todo mundo, né? Por que champanhe? Por que espumante? Qual é a diferença? Não é tudo igual? O que acontece? Todos são vinhos espumantes. Antes deles nascerem como espumantes, eles eram vinhos brancos. Isso aqui foi um acidente que aconteceu, foi por causa disso que nos deu essas maravilhas. Porque o vinho na região de Champagne, no passado, tem registros que em 1500, mais ou menos, uma abadia do sul, nem é o mais famoso é o Dom Perignon, que é de 1600, então lá por 1500 e pouco, uma abadia teve uma variação alta de temperatura. Porque lá é muito fria a região de Champagne, na França. E aí teve uma elevação de temperatura e o vinho fermentou. Então foi um erro no processo, porque eles faziam vinhos tranquilos. Quer dizer, isso aqui é um vinho nervoso, então é isso? Um vinho que tem fermentação, ele tem gás carbônico. O vinho tranquilo é o vinho tinto e o vinho branco, que não tem fermentação. Inclusive os frisantes estão nessa família aqui, e os astes também, eu não tenho as garrafas aqui para mostrar, mas também estão nessa família de vinhos espumantes. Então deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer, o champanhe, ele é champanhe por quê? Se ele tem o mesmo método, esses aqui são dois vinhos espumantes, os dois, e tem eles o mesmo método. Tem o mesmo método se esses aqui também forem feitos com o método champenoise, porque o champanhe, ele tem que ser feito lá na região da França, na região de Champagne, ele tem toda uma denominação específica de regras específicas e ele tem que ser feito com o método champenoise. Então vamos falar do método então. Legal. Então eu acho só uma curiosidade, né? Existia no mundo todo apenas um espumante que poderia ser denominado de champanhe, que é o nosso aqui da Peterlon. Sim, um imigrante italiano que em 1913, mais ou menos, não sei bem a data. Ele fez o primeiro vinho champanhe do Brasil. Ele registrou o método antes da região de Champagne. Antes da região ter registrado uma DO. E aí foi conferido a essa empresa o direito de usar o champanhe no rótulo. Semana passada eu ouvi uma barbaridade aí, parece que o Putin na Rússia alterou tudo agora. Por decreto ele disse que os russos podem chamar champanhe para entrar os champanhes da França na Rússia tem que se chamar espumantes. Lá, aguardente, vodka pode ser chamado de cachaça. Vai acontecer tudo isso, eu não tenho dúvida. Não, mas legal, essa então. vinícola aqui da Serra é centenária, vale a pena um passeio, é muito bonita. Aliás, a gente pode dizer que tem passeios excelentes na Rota dos Espumantes, né? É na cidade de Garibaldi, então fica a sugestão para quem quiser começar a passear, conhecer aquela região da Rota dos Espumantes. Muito bem, então já que a gente falou em método champenoise, então vamos falar quais são os aqui está escrito principais método, né? Aqui está em francês,
Método tradicional. Champanhe e champenoise. E champenoise tradicional é a mesma coisa, né? Só que é a mesma coisa. Na é a França mesma coisa. Existem 2 métodos, os mais usados, o champenoise e o charmat. O charmat são 2 fermentações também, assim como o champenoise. Então vamos falar de champenoise. É feito de uma primeira fermentação, que essa que aconteceu por acidente, que depois Dom Perignon, como era um estudioso, era o que cuidava a cave da abadia, ele pesquisava. E eles tentavam manter esse vinho numa fermentação que aguentasse e não as garrafas explodiam. Então, tem uma lenda que diz que aqueles vinhos eram vinhos do demônio. Mas se estava na abadia é fácil, né? Para exorcizar o demônio, o benze, o vinho, vamos lá. O vinho era tomado igual, certamente. Na abadia, né? Mas estudando ele acabou descobrindo como que seria um método champenoise hoje, chamado pelos enólogos e pelos viticultores. O champenoise, então, primeira fermentação em tanque, tá? Daí cada vinícola tem seu tipo de tanque. A segunda fermentação é em garrafa. As garrafas explodiam por quê? Porque tem muita pressão dentro. E não tinha um estudo ou um vidro, um formato específico. Porque tu falou a bojudinha, né? Ela também é bojudinha. Né? Não sabiam. Então, até chegar nessa... Por que explodia? Até chegar na técnica. Então, até conseguir um tapo ideal, elas acabavam explodindo. Quando levantavam um pouco a temperatura, a garrafa não aguentava a pressão. Mas o monge foi pesquisando e descobriu que quanto mais fria a cave, mais estável ficava a fermentação no ponto certo. Pode ver que nas vinícolas as caves dos vinhos espumantes, elas são frias. A temperatura é bem controlada, claro, hoje em dia tem tecnologia para isso. Então, champenoise, primeira em tanque, segunda em garrafa. Mas na garrafa, com todo um detalhe, é girado 1/4 todo dia. A remoagem. A remoagem. E a remoagem vai levando os sedimentos até o gargalo. Aí, claro, hoje em dia com máquinas específicas, retira o gargalo, congela aquele sedimento que está ali, retira e é colocado nesse momento um licor de expedição, que é um segredo do enólogo ou do viticultor. Sim, porque vai ficar um espaço, né, que não é porque a sedimentação congelada, ela vai deixar um espaço. Para que serve isso? Não, esse licor de expedição é para conferir justamente outra informação de um vinho espumante. Se ele vai ser um espumante brut, extra brut, demi-sec, extra dry, isso, ou até doce, né? Até doce. E aí, depois de ser girada a garrafa, aquele sedimento fica ali. Quem é que descobriu como retira aquele sedimento? Quem foi? Também pode ter sido por acaso, mas eu acredito que não, porque ela era muito inovadora, ela era sensacional, que era a Madame Clicquot. Vive Clicquot. Tem até um grande espumante com o nome dela. Com a assinatura, inclusive, que ela fez lá no primeiro rótulo, né? Que foi feito com um design específico, ela assinou. Tá, Vive Clicquot. Até hoje o nome da fábrica é o nome do ela tinha um grande concorrente. Quem? Jean-Remy Moet. O Moet. O Moet era um amigão do Napoleão Bonaparte. Dizem, né? Até tem uma lenda que diz que quando ele foi para a Batalha de Waterloo, que ele apanhou pra caramba, perdeu o mundo na batalha, que ele tinha brigado com o Moet e não levou o estoque de champanhe para a guerra, e ele sempre levava. Então fica outra dica importante, né? Não vai para uma batalha sem o seu estoque de champanhes ou de espumantes, né? Não é verdade. Nas vitórias é merecido e nas derrotas... Não lembro. Tem um ditado aí. Nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário. É necessário, isso mesmo. Lembramos. Isso mesmo. Então, é o seguinte, aí o método Charmat. Talvez esse aqui seja um método Charmat. Não, acho que todas elas são não tem nenhum Charmat aqui. O Charmat são 2 fermentações também. Uma fermentação em tanque, mas a segunda também em tanque. E aí os sedimentos são retirados e o líquido vai ficar límpido e vai para a garrafa. Mais uma inovação da Madame Clicquot. As mulheres têm uma importância na indústria do espumante que é sensacional. Verdade. Puxar o assado pro lado das gurias agora. Por isso que elas amam tanto os espumantes. Pode ser. Não era região de champanhe que a colheita é feita só por mulheres? Também, muitas vinícolas utilizam isso. A viúva Clicquot foi uma das primeiras a empregar as mulheres, porque elas têm mão mais delicada e escolhem com mais cuidado.
as melhores uvas para retirar da vinha, e aí fariam esse vinho, já chega a uva lá sem muito grão ruim, que vai ser descartado, tá? Então o Charmat são duas fermentações igual o tradicional, que é o champenoise, mas as duas são em tanque. O líquido antigamente ele era turvo, ele era escuro, o champanhe não era como a gente conhece hoje, ou o vinho espumante, né? Ele não era como a gente conhece hoje, ele era escuro. E era muito doce, certamente a gente não tomaria aquele vinho espumante que era feito no passado, porque ele seria ruim para o nosso paladar. Que ele, quando não era fechado como a gente conhece hoje com a rolha e com a gaiola, ele era fechado com outros tipos de rolha, até cordas usavam para amarrar. Mas ele era turvo. Essa garrafa aqui é natural. Essa aqui é da Vinícola Cavalieri. Eu tenho um imenso carinho pela garrafa. Eu estou aqui cuidando do meu espumante. Deixa eu fazer um pedido enquanto tu vai falando sobre essa. Eu vou buscar um espumante pra gente poder. Então vamos terminar com o espumante. Obrigada pelo convite mais uma vez. E essa garrafa aqui, ela tem os sedimentos aqui. Hoje em dia já está sendo vendido espumantes naturais. Antes de ela estar pronta, ela é colocada essa tampa tipo de cerveja aqui. Aí, se ela tivesse inclinada, os sedimentos vão descendo até o gargalo, como eu já falei. Aí depois, naquele momento da degorgement, que é a retirada dos sedimentos, se coloca a rolha e a gaiola. Tem outros vinhos que também têm denominação de origem, que são os Proseccos. São os vinhos espumantes italianos. Também tem uma região específica para ser feito um Prosecco. Um Prosecco é feito na região que viria do norte da Itália, ali de Vêneto e Friuli, para cima de Veneza, e ele segue regras também. Outro vinho espumante muito apreciado aqui pelas gurias é a cava espanhola. A cava ela também é feita com o método tradicional, o método champenoise, mas ela também tem todo um regramento. Tem que ser feita na Espanha, em algumas regiões, e eles usam apenas 3 tipos de uvas para fazer. Eu vou ler aqui a minha colinha, porque eu não gravei o nome das uvas. É Macabeu, Xarel e Parrelada. Não sei se eu falei certo, acho que não falei certo. Parrelada, parece isso é espanhol, né? Prosecco também tem uma uva específica. Para ser um Prosecco, tem que ser feito com a uva Glera. Tá? Os outros vinhos espumantes são aquelas regras das denominações de origem. Isso, cada uma tem a sua. Tem que obedecer, em geral, o champanhe, o vinho espumante. O vinho, né? Não é a espumante. Isso, eu acabei errando, como a maioria das pessoas a denominação, a gente... eles são feitos de Chardonnay e Pinot, os vinhos espumantes da região de Champagne, e os nossos também. A uva Pinot, aí sem a casca, ela Sim, como eu falei, antes dele ser um vinho fermentado, ele era um vinho branco. Deixa eu te perguntar outra coisa. Bom, a harmonização é a mesma coisa, né? Queijo, acho que sim, em geral, acho que pode também... Eu acho que para você acompanhar, por exemplo, só um doce, que eu sugeriria um moscatel, que é bem doce. Eu, particularmente, não gosto muito de um vinho moscatel, porque eu não gosto de bebida doce. Mas o moscatel, ele harmoniza muito bem com o bolo da noiva, com a sobremesa. O espumante tem essa cultura, essa pegada da comemoração, da celebração, sim, mas não é só para isso, né? Mas ele caiu no gosto da humanidade por causa disso, porque os reis e as cortes celebravam nas suas festas com os vinhos espumantes. Ele caiu no gosto do consumidor por causa disso. Falando Napoleão de novo, não, Napoleão que introduziu o champanhe na sociedade, porque ele estava naquele momento de que saiu toda a elite do poder e o Napoleão assumiu, então ele usou o champanhe como uma bandeira, né, como se ele fosse alguém que realmente fosse a pessoa do povo e tal. Isso foi... Felizes foram os produtores. Felizes foram, né? Foram ali, disparou. Bom, vamos falar então da temperatura de serviço ou de como servir um espumante. Eu acho que ele tem que ser mais frio que o vinho branco. Acho que 5 graus, acho perfeito. 5 para baixo, né? Eu até gosto um pouquinho mais. Mas vamos lá, aqui eu tenho um espumante da Casa Valduga, é um espumante safrado, eu não falei isso antes, né? Pode ser que vocês encontrem vários espumantes e não vão encontrar safra. Isso não é um problema, porque daí são várias uvas de várias safras.
E aqueles que são safrados são uma safra de um único ano. Método tradicional. É um tradicional, é o método 2019. É o mesmo método. E é um espumante que tem amadurecimento também em 12 meses. Nosso Vale dos Vinhedos já tem denominação de origem, gente. Ele é muito valorizado no mundo todo. Nosso espumante tem uma qualidade altíssima. A gente ouve falar, e se procurar em revistas especializadas, premiações para diversas vinícolas, para diversas safras. E existem vinhos espumantes que também são feitos só de uvas brancas, que daí você vai ler no rótulo. Tirei. A gente está falando, leia o rótulo, Blanc de Blanc, é somente uva branca. Tirei a cápsula, agora vou tirar aqui a gaiola, ou como é que é o outro nome? Eu não lembro, tem um nome francês aqui, nome né? francês também, não sei se eu vou pronunciar corretamente, eu já errei os nomes aqui. Mousselet. Isso aqui é usado para realmente o champanhe que é nervoso não não ficar a pressão estourando. Em atmosferas que ela é forte dentro da garrafa. Bom, uma coisa importante, né? Eu vou tirar um pouco aqui da minha frente para poder falar com vocês. Lembre da nossa tradição lá que todo mundo chacoalhava os espumantes assim, aquelas bolhas voando para todos os lados. Não, né? Não faça isso. Você vai perder as propriedades maravilhosas do espumante, vai perder o líquido e pode ainda machucar alguém, porque a pressão que está aqui dentro é gigantesca. Né? Então, qual é a forma correta de se abrir um espumante? Né? Segura a garrafa por aqui, segura a rolha em cima e vai girando ela lentamente, porque o processo ela já começa a subir, que está aqui dentro ela já começa a subir. Ó. Enquanto isso, eu estou ainda forçando ela não estar subindo. Daqui a pouco... A forma elegante é não fazer estouro. Não fazer estouro, que é difícil. Olha, agora veio a pressão, né? Tá subindo a pressão. Ainda estourei muito, pena, né? Foi muito alto. Mas aí, ó, segurou, tá? Você protegeu a espumante, era para fazer menos barulho, mas... Nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente acerta. E outra curiosidade qualquer, Cris, a taça, a hora de servir, serve que nem uma cerveja inclinada. É o único tipo de vinho que serve com a tacinha inclinada. Isso que eu falei do método, qual a importância a gente saber dos métodos quando vai comprar, lendo o rótulo? A cremosidade que tem um vinho de método tradicional, método champenoise. E olha a quantidade de gás carbônico que sobe na taça. Isso é uma delícia. Eu te sentir os aromas. Chega a sentir o aroma da fruta, né? No subir aqui. Isso aqui se chama perlage. Nome francês. Você vê que todos os nomes dos métodos e da forma de processar, de tirar sedimento, degorgement, perlage, tudo vem do francês. Porque realmente nasceu lá essa maravilhosa bebida que as meninas adoram. E para celebrar, não tem melhor, né? Um brinde. Saúde, muito bom. Muito bom. Presente, né? Cremoso. Indo para o final do nosso episódio, lembrando sempre, né, que a gente faz o quê? Vai lá, curte o nosso canal, se inscreve lá. Dá um like. Toca no sininho para esperar os próximos episódios. E nós esperamos aí que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido um pouco. E abram o espumante não só em festas ou em aniversários. Celebrem a saúde, suas famílias, sua convivência. É uma bebida gostosa para ser apreciada. Começa a servindo os nossos espumantes gaúchos. São maravilhosos. Finalizando nosso episódio, lembramos que a Rádio Estúdio 3 sempre é muito entretenimento, muita notícia, muita informação e muita música. É uma rádio. E eu vou tocar uma música para ti hoje, pra gente encerrar o programa. Beleza.
aí, galera. Beijo a todos. Até o próximo episódio.